Se você está cansado de tentar mudar, começar coisas novas, se motivar por alguns dias e depois ver tudo voltar exatamente para o mesmo lugar, então precisa encarar uma verdade simples, mas que quase ninguém tem coragem de aceitar. O problema não está no que você está fazendo, está no padrão que você repete todos os dias sem perceber, porque não importa quantas vezes você tente fazer diferente, enquanto a sua mente continuar funcionando do mesmo jeito, você sempre vai tomar decisões parecidas, reagir da mesma forma e, no final, criar o mesmo tipo de resultado, mesmo que em situações diferentes. E é por isso que tanta gente se sente travada, como se estivesse andando, mas sem sair do lugar. Porque na superfície até existe esforço, mas por dentro, nada realmente mudou. Aqui no Mentalidade Mestra, você não vai receber motivação vazia nem dicas rápidas que funcionam só no começo. Você vai aprender a enxergar o que realmente está travando sua vida e como começar a mudar isso de forma real, mexendo na raiz do problema. E no vídeo de hoje você vai entender como reprogramar sua mente em poucos dias, não com mágica, mas com algo que, quando você aplica do jeito certo, começa a mudar a forma como você pensa, decide e constrói sua realidade. A maioria das pessoas passa anos tentando mudar de vida, criando novos hábitos, começando rotinas, se esforçando mais, acreditando que dessa vez vai conseguir. Mas no final, sempre acontece a mesma coisa. Tudo volta ao ponto de antes, como se nada realmente tivesse mudado. Isso não acontece porque você não consegue, nem porque falta disciplina. Acontece porque você continua sendo a mesma pessoa por dentro, com a mesma forma de pensar, os mesmos padrões e as mesmas reações, tentando construir uma vida diferente com a mesma estrutura que criou a antiga. Enquanto isso não for entendido, qualquer mudança vai ser apenas um esforço temporário, porque por mais que você force algo novo, a sua mente sempre vai puxar você de volta para aquilo que já é conhecido, mesmo que isso esteja te prejudicando. E é exatamente aqui que a maioria se perde, porque continua tentando mudar o que faz, sem perceber que o que realmente precisa mudar é o que está por trás de tudo isso. Então, antes de tentar mais uma vez, você precisa enxergar com clareza o que está te mantendo no mesmo lugar, porque quando isso fica claro, você para de rodar em círculo e começa, de verdade, a sair dele. Você não continua no mesmo lugar porque falta esforço. Você continua no mesmo lugar porque sua mente está condicionada a repetir o mesmo padrão todos os dias, mesmo quando você tenta fazer diferente. Tudo o que você pensa, sente e faz com frequência vira automático. E depois de um tempo você nem percebe mais que está repetindo, porque aquilo já virou o seu jeito normal de agir. E é exatamente isso que te trava. Você até começa algo novo, muda algumas atitudes por alguns dias, mas continua pensando igual, reagindo igual e interpretando tudo da mesma forma. Então, com o tempo, volta para o mesmo comportamento e cria o mesmo resultado. Não é falta de força, é repetição. Enquanto você continuar operando com a mesma forma de pensar, sua vida vai continuar seguindo o mesmo padrão. Não importa o quanto você tente mudar por fora. E é por isso que parece que nada funciona, quando na verdade, o que nunca mudou foi a base. Hábito 1. Perceber o padrão. Se você quer sair dessa vida que se repete, então precisa parar de se enganar, porque você não está no controle, você está condicionado. E tudo o que você faz hoje é só a repetição de um padrão que você nunca teve coragem de encarar. Você acorda, pensa, reage e decide praticamente do mesmo jeito todos os dias, e ainda acredita que está tentando mudar, quando na verdade só está girando dentro do mesmo comportamento com pequenas variações. E é exatamente por isso que nada anda. Porque não é falta de tentativa, é falta de consciência. Você não percebe o que está fazendo, não percebe como reage, e muito menos percebe que está sendo conduzido por algo que você nem questiona. E enquanto você continuar assim, não importa o que você comece, não importa o quanto você se motive, não importa quantas vezes você diga que agora vai ser diferente, você sempre vai voltar para o mesmo ponto,
porque quem está decidindo continua sendo o mesmo padrão fraco de sempre. Então para de tentar mudar, sem nem saber o que está te controlando. O primeiro passo é desconfortável. É parar de fugir e começar a observar de verdade como você pensa, como reage e como se sabota todos os dias sem perceber. Porque enquanto você não enxerga isso com clareza, você não tem controle nenhum. Você só está repetindo a mesma vida e se enganando achando que está tentando sair dela. Hábito 2. Parar de reagir como sempre. Se você não consegue segurar uma reação, então você não está no controle de nada. E isso precisa ficar claro, porque enquanto você continuar reagindo no impulso, qualquer tentativa de mudança é só ilusão. Você sente vontade e já faz. Pensa algo negativo e já acredita. Sente preguiça e já desiste. E depois tenta se convencer de que está tentando mudar, mas não está. Você está obedecendo tudo que passa na sua mente, como se não tivesse escolha nenhuma. Como se fosse normal viver assim, sendo puxado de um lado para o outro por qualquer pensamento ou emoção. E é exatamente por isso que sua vida não sai do lugar. Porque quem não controla a própria reação não controla o próprio resultado. Toda vez que você age sem pensar, você reforça o mesmo padrão que te mantém preso. Você fortalece a mesma mente que te sabota e continua construindo a mesma realidade que você diz querer sair. E o pior é que você já sabe disso, mas continua fazendo igual. Então vamos falar a verdade sem suavizar. Enquanto você não aprender a travar esse automático, você vai continuar sendo dominado por ele. E isso aparece nos detalhes. Na hora que você desiste rápido, na hora que você adia o que precisa fazer, na hora que você escolhe o mais fácil sabendo que não deveria. Não é falta de capacidade, é falta de controle. E controle começa em algo simples, mas que exige mais do que você está acostumado a fazer. Parar antes de agir. Segurar o impulso mesmo com vontade. Não responder imediatamente como sempre fez. Criar um espaço, mesmo que pequeno, entre o que você sente e o que você faz. Porque é nesse espaço que você deixa de ser controlado e começa, pela primeira vez, a decidir. Mas se você não fizer isso, se continuar reagindo como sempre, então aceita uma coisa: nada muda. Você pode até entender tudo isso aqui, mas vai continuar vivendo exatamente do mesmo jeito. Hábito 3. Parar de acreditar em tudo que sua mente diz. Se você ainda acredita em tudo que passa pela sua cabeça, então você está vivendo guiado por algo que nunca foi questionado. E isso é mais perigoso do que parece, porque a sua mente não está comprometida com a verdade. Ela está comprometida com o que já é conhecido. Você pensa algo e já assume que é real. Sente algo e já trata como certeza. Imagina um resultado negativo e já age como se fosse inevitável. E sem perceber, você começa a tomar decisões baseadas nisso, criando exatamente o tipo de vida que diz não querer. O problema é que a maior parte desses pensamentos não é nova, não é lógica e nem é consciente. São só padrões antigos se repetindo, interpretações que você criou no passado e que continuam rodando como se fossem verdade absoluta. E enquanto você não questiona isso, você vive preso dentro da própria cabeça. Porque não é a realidade que está te travando, é a forma como você interpreta tudo. Você distorce situações, antecipa problemas, cria insegurança onde nem existe e depois reage como se aquilo fosse real, reforçando ainda mais o mesmo padrão. E isso vira um ciclo. Você pensa, acredita, age, confirma, repete, e depois diz que a vida não muda. Mas como mudaria se você continua acreditando nas mesmas ideias limitadas que já provaram que não funcionam? Então aqui entra um ponto que exige maturidade. Parar de aceitar tudo que sua mente diz como se fosse verdade. Começar a questionar. Isso é fato ou é só padrão? Isso está me ajudando ou me mantendo no mesmo lugar? Isso é real ou é só medo repetido? Porque no momento em que você começa a fazer isso,
Você quebra a autoridade automática da sua mente, e isso muda completamente a forma como você age. Mas se você não fizer isso, se continuar acreditando em qualquer pensamento que aparece, então você não está no controle da sua vida, você está sendo conduzido por uma mente que só sabe repetir o que já foi vivido. E quem vive assim não evolui, só gira dentro da própria limitação. Hábito 4. Parar de se sabotar e depois fingir que não sabe o porquê. Existe algo que você precisa encarar sem desculpa. Em muitos momentos, você sabe exatamente o que deveria fazer, mas mesmo assim escolhe fazer o contrário, e depois tenta justificar como se não tivesse percebido. Você sabe que deveria continuar, mas para. Sabe que deveria agir, mas adia. Sabe que está repetindo o erro, mas continua. E depois diz que não entende porque a vida não muda. Mas entende sim. Você só não quer assumir. Porque assumir significa parar de se esconder atrás de desculpas e começar a se responsabilizar pelo que está fazendo com a própria vida. E isso pesa. É muito mais fácil dizer que está difícil, que está cansado, que não é o momento certo, do que admitir que está escolhendo o caminho mais fácil mesmo sabendo onde ele leva. E esse é o ponto onde a maioria trava de vez. Não é falta de conhecimento, não é falta de oportunidade. É escolha repetida. Você se sabota, percebe em algum nível, e mesmo assim continua. E isso vai criando um padrão perigoso, porque quanto mais você faz isso, mais você enfraquece sua própria palavra, mais você perde confiança em si mesmo e mais difícil fica sair desse ciclo. Porque chega um momento em que você já não acredita mais que vai conseguir sustentar nada. E isso não veio do nada. Veio de várias pequenas decisões onde você sabia o que fazer e não fez. Então vamos deixar claro. Enquanto você continuar se sabotando e fingindo que não entende o motivo, você vai continuar preso. Porque não dá para mudar de vida sem parar de fazer exatamente aquilo que te mantém na mesma. E a mudança começa no momento em que você para de se enganar. Hábito 5. Parar de esperar vontade para agir. Se você ainda está esperando sentir vontade para começar, continuar ou fazer o que precisa ser feito, então você está preso em um dos padrões mais fracos que existem, porque vontade é instável, muda o tempo todo e desaparece exatamente quando você mais precisa. E mesmo assim você continua dependendo dela. Você acorda sem vontade e já decide que não é o dia. Sente cansaço e já desacelera. Perde o ânimo e já abandona. E depois tenta recomeçar quando se sentir melhor. Mas esse momento quase nunca chega. Porque quem condiciona a própria ação ao estado emocional vive em oscilação constante. Começa várias vezes e termina poucas. Se empolga rápido e desiste no mesmo ritmo, criando um histórico de tentativas que nunca se sustentam. E isso vai destruindo algo silenciosamente, a sua confiança em si mesmo, porque toda vez que você só age quando está com vontade, você ensina à sua mente que o desconforto é um motivo válido para parar, e com o tempo, qualquer pequena dificuldade já vira motivo suficiente para desistir. Então vamos deixar claro de uma vez, se você só faz quando quer, você nunca vai construir nada sólido, porque consistência não nasce da vontade, nasce da decisão de fazer mesmo sem ela. Fazer quando está cansado, fazer quando não está motivado, fazer quando seria muito mais fácil parar. É isso que quebra o padrão, mas a maioria não faz. A maioria espera se sentir pronta, espera o momento certo, espera a energia aparecer, e enquanto espera, continua exatamente no mesmo lugar. Então, se você quer sair disso, precisa parar de negociar com a própria mente e começar a agir independente do que está sentindo. Porque enquanto você depender da vontade, você vai continuar sendo controlado por ela. E quem vive assim não constrói, só começa e abandona. Para de tentar se enganar porque no fundo você já sabe. A sua vida está desse jeito porque você continua fazendo exatamente o que mantém ela assim. Não foi falta de chance, não foi falta de tempo, não foi ninguém que te impediu. Foi você.
Foi você repetindo o pensamento fraco. Foi você cedendo no impulso. Foi você escolhendo o mais fácil sabendo onde isso ia dar. E o pior não é isso. O pior é que em vários momentos você sabia e mesmo assim fez igual. Então não vem dizer que não entende por que nada muda, porque entende sim. Você só não quer assumir o peso de ter que fazer diferente todos os dias. Porque falar que quer mudar é fácil. Difícil é negar o impulso. Difícil é agir sem vontade. Difícil é parar de se sabotar quando ninguém está vendo. E é exatamente isso que você evita. Você prefere continuar no mesmo padrão porque ele é conhecido, porque ele não exige tanto de você, porque no fundo ainda existe uma parte sua que aceita viver assim. E enquanto essa parte continuar no controle, nada muda. Nada. Porque não existe resultado novo para comportamento repetido. Então para de procurar resposta fora, para de esperar motivação e para de fingir que não sabe o que precisa fazer. Você sabe. Sempre soube. A única coisa que falta não é mais informação. É decisão. Decisão de parar de agir como sempre. Decisão de sustentar o desconforto. Decisão de não voltar para o mesmo padrão, mesmo quando for difícil. E agora não tem mais como voltar para a ignorância. Você já viu. Já entendeu. Agora ou você muda, ou aceita que vai continuar vivendo exatamente do mesmo jeito. Agora não depende mais de entender, depende do que você vai fazer com tudo isso. Porque a partir do momento que você enxerga o padrão, percebe o automático, reconhece a sabotagem e entende que não pode mais depender de vontade, não existe mais desculpa que se sustente. Ou você começa a agir diferente, ou aceita continuar exatamente onde está. E aqui no Mentalidade Mestra, a proposta nunca foi te agradar, foi te acordar. Foi mostrar o que a maioria evita. Foi te tirar da ilusão confortável. Foi te colocar frente a frente com a verdade. Porque só assim existe mudança real. E se você chegou até aqui, então você já está um passo à frente da maioria que prefere continuar no automático, sem questionar, sem assumir, sem mudar. Mas isso, por si só, não transforma nada. O que transforma é o que você faz depois que o vídeo acaba. É quando ninguém está vendo. É quando a vontade some. É quando o padrão tenta voltar. É aí que a decisão se prova. Então guarda isso. Sua vida não muda quando você entende. Muda quando você sustenta uma nova forma de agir todos os dias. Mesmo quando é difícil. Mesmo quando é desconfortável. Mesmo quando você tem vontade de voltar atrás. E se você quer continuar aprendendo a construir esse tipo de mentalidade, então se inscreve agora no Mentalidade Mestra, porque aqui você não vai encontrar conteúdo fraco, você vai encontrar o tipo de verdade que, se você aplicar, muda completamente a direção da sua vida. Agora a decisão é sua. Ou você fecha esse vídeo e continua igual, ou começa de verdade a fazer diferente.